Obrigada. E nós somos o Pod Semicast. Vem cá que hoje o nosso papo é o Gama. Nós vamos falar sobre futebol, cultura e também a história do nosso Gama. E hoje estamos aqui com uma pessoa que tem autoridade para falar sobre a cultura. O gerente de cultura do Gama, Osmar Rocha. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui no CEMI, um projeto tão bacana desse. Eu me sinto lisonjeado pelo convite e estou aqui preparado para as indagações sobre a cultura do Gama e sobre outros temas também, porque a gente é do Gama, nascido no Hospital Regional do Gama e a gente tem um Gama na veia, né? Sim. Eu queria que o senhor começasse falando quem é o senhor, porque eu tenho a total certeza que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo que não conhecem o senhor, não conhecem a sua história, não conhecem o seu trabalho. Então eu queria que o senhor começasse falando quem é o senhor, por favor. Beleza. Eu sou, um Osmar Rocha, sou nascido e criado no Gama, sou do setor sul do Gama, lá da quadra 3 do setor sul. Um menino criado na rua, nas ruas do setor sul, jogando bola. E com muitos amigos, fazendo muitos amigos, ouvindo música, estudando nas escolas públicas da Redondeza, ali da quadra 3. Estudei no 11, no 8, no 103, onde que a gente se descobriu enquanto jovem, né? E a gente teve uma jornada até aqui bem simples, né? De garoto simples, periférico, mas a gente fez muita coisa, né? Durante toda essa caminhada aí, e porque tem que se virar quando você nasce num lugar assim com poucas opções. Você tem que criar, fazer você mesmo. Aí você vai atrás de diversões, de esporte, cultura, lazer, essas coisas aí. Que bom, que bom. Uma pergunta muito interessante também: quais são os projetos culturais que estão em andamento no nosso Gamão? O Gama é uma cidade que é chamado e é conhecido por muitos como celeiro de cultura. Por quê? Porque o Gama tem uma produção cultural muito intensa, tem muitos artistas aqui, nascem artistas assim. Eu tenho certeza que aqui no CEMI atualmente tem muitos artistas, né? E o povo tudo querendo mostrar seus trabalhos. Então não é uma tarefa muito difícil você descobrir artistas. Agora, quanto ao funcionamento dessa estrutura, né, de arte, aí de fazedores de arte, é um pouquinho mais complicado, né? Porque a gente necessita de equipamentos culturais, está um pouco sucateado, a gente tem déficit, né, de equipamentos culturais. Mas, no entanto, os projetos culturais, eles não param, tem projetos culturais o tempo todo. Por exemplo, nós temos a Praça do Cine Itapuã, lá tem é uma praça de manifestação artística, lá tocou o Legião Urbana, né? Tem o que acontece com a Praça do Cine Itapuã? A gente faz questão que os eventos sejam executados lá, para a gente chamar a atenção para a situação do Cine Itapuã. Mas o Cine Itapuã tem outros desdobramentos que eu posso falar à frente, né? Que é uma situação bem interessante. Talvez a pauta, a reivindicação mais enfática da nossa comunidade, tanto cultural quanto a comunidade em geral, né? E os eventos, você estava falando de eventos atuais ou de eventos contemporâneos, assim? Assim, os eventos que estão prestes a acontecer, que estão próximos, né? A gente viu, por exemplo, agora vai ter o Dia do Trabalhador, né? Então, assim, quais são os eventos que estão, assim, próximos, que a galera ainda tá, assim, não tem uma total noção, tô querendo descobrir o que vai ter no nosso Gama. Certo. O Dia do Trabalhador aqui no Gama, ele é comemorado assim. Tem o Lazer do Trabalhador, que está fazendo 18 anos, né? Agora, esse ano, que sempre era realizado ali na Praça do Cine Itapuã, e já tem 2 anos que está lá no estacionamento do Estádio Bezerrão. Vai ser amanhã, né? E também vai ter na Praça do Teatro Bagagem de Bonecos, Companhia Bagagem de Bonecos. Você sabe onde é que é? Na quadra 40 do Setor Central.
Não, pois é, lá tem a companhia Bagagem, porque o Gama é um celeiro também, um polo de teatros de boneco, assim, nacionalmente falando, até internacional, porque nós sediamos o Festineco, que é o Festival Internacional de Bonecos, pela companhia Voar. Aí tem umas 3, 4, 5 companhias do Gama que é referência no Brasil. Além deles assim, realizarem projetos, né, com artistas, eles ainda fabricam os utensílios, fabricam os bonecos. Tem gente que vem de muito longe encomendar os bonecos aqui no Gama. Então o Gama tem essa particularidade, né? A capital internacional do boneco em maio, que é o Festineco. Então vai ter lá na praça do Teatro Bagagem, que é o 1º de maio de luta, e vai ter o 1º de maio do Lazer Trabalhador na Praça de Cine Itapuã, que é muito interessante, assim, tem cheiro de Gama aquele evento, porque é muita gente, as pessoas gostam, transitam para lá e para cá, das 4.000 pessoas, 5 às vezes, né? E assim, é um evento bem cara do Gama mesmo. Esses são os dois. Iria ter outro, vou ter que falar, né? Porque já que é tudo em primeira mão, iria ter outro que chama Brasília 66. A gente estava até comentando sobre isso hoje. Exatamente. Infelizmente, ele, assim, a nota, assim, existe um processo até chegar no último estágio. E os produtores, eles não conseguiram executar a nota de empenho, então tiveram que adiar, não cancelou, tiveram que adiar. Então, infelizmente, iam ter 2 eventos no mesmo lugar, assim, ia ser bem legal, a gente tinha traçado um croquis, assim, as pessoas iam passar de um evento para o outro, assim, isso talvez seria inédito no Gama, uma coisa bem revolucionária, mas aí não deu certo, né? Vai ficar para a próxima. Mas ainda assim terão esses eventos, né? Que é um evento de comoção popular e a comunidade toda está convidada, inclusive vocês, né? A participarem. Com toda certeza. Eu falo por mim, todo evento que tem no Cine Itapuã, tô lá, levo minha família. Eu acho o máximo, acho bem, como você falou, né? Bem a cara do Gama. Eu gosto bastante. Mas assim, fico feliz por esses outros projetos, né, estarem acontecendo, mas que vai dar certo esse outro projeto que o senhor falou aí. E eu queria também te perguntar como é essa parte financeira, se o Estado dá muitas verbas para que os projetos aconteçam, se tem muito apoio do Estado, como é que aí tem um limite de verba, de dinheiro para determinados tipos de projeto, como é que funciona essa parte financeira? Excelente pergunta. O que acontece? Existe produções, né? Aí tem produção independente e produção com recurso público. A produção, por exemplo, o Lazer Trabalhador, eles não têm fomento, eles não têm recurso público, eles fazem na garra lá e tal, passam necessidade inclusive, mas Brasília tem uma particularidade que tem um fundo de apoio que chama FAC, Fundo de Apoio à Cultura. Isso aí foi um achado para os artistas, né? Eles se habilitam, né? Se credenciam, precisa tirar uma coisa que chama SEAC, que é o Certificado de Agente Cultural. Você tem que ser do meio, né? Tem que se meter no meio, nas reuniões, etc. Você precisa se engajar culturalmente e politicamente falando, né? Porque o homem é um animal político, não tem jeito, tudo é político. Então você precisa estar antenado nessas questões e é muito legal. O FAC tem dado visibilidade, tem dado voz para muitos projetos. Tem gente que nem sonhava em conseguir um recurso público. E os recursos são variados, né? Chega até a casa de milhões e tudo, né? Mas tem assim, 100 mil, tem FAC, meu primeiro FAC para você viajar e tal. E Brasília tem essa particularidade, mas tem outros fomentos também. Tem a LIC, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que você precisa captar recursos empresarial, aí é descontado no imposto. E tem a Lei Rouanet, tem a PENAB, né, Aldir Blanc, que é do governo federal, que assim, tem muitos fomentos hoje em dia e as pessoas têm recorrido, né, tem gente que vive, porque a economia criativa, né, que foi criada ali nos eventos culturais e tal, ela deu uma alavancada, né, nessa parte, nesse orçamento
do país, esse orçamento cultural. Tem casos que de cada R$ 1 investido, voltam 3, 4, né, para a economia do país. Então, a cultura é um grande lance. Muita gente descobriu, né, se descobriu enquanto produtor cultural, enquanto fazedor de cultura, e está caminhando muito bem. Hoje em dia você pode se credenciar para receber esses fomentos, né? Tem várias páginas, a Secretaria de Cultura de Brasília, SESEC, né, que é a Secretaria de Cultura, Economia Criativa. Por isso que mudou o nome, justamente para fomentar essa parte de empreendedorismo cultural, né? Que hoje em dia não tem jeito, né? Você precisa se credenciar para você receber. E o artista, ele precisa de ter essa identidade que chama SEAC, né? Que é o Certificado de Ente Agente Cultural. Para você fazer isso, você tem que ter um portfólio, né? Algum tempo de caminhada cultural. E você... Não é uma coisa tão simples, né? Você só simplesmente, eu sou artista, vou, mas tem que ter uma... até porque é dinheiro, é verba pública e você precisa prestar conta de tudo. Né? Não é tão... que o povo fala que é bagunçado e tal, mas a prestação de conta é uma coisa bem exigente mesmo. Assim. Uma pergunta também muito importante, né? A gente sabe como o nosso time do Gama está evoluindo, né? O único invicto no Brasil. E a gente queria saber um pouco se o senhor acompanha o time do Gama, qual a sua relação com ele, se o senhor vai muito para jogos. Sim, eu sou gerente de cultura, esporte e lazer, né? Na verdade, a gente acumula essas partes e ainda social, viu, Rosana? São 4 pastas e o esporte ele está inserido. E o time do Gama está inserido no coração, na vida, na alma, né? A gente acompanha assim desde o início, desde das outras caminhadas, desde quando o Gama desceu da Série A para a Série nenhuma, né? Desde quando nós perdemos o estádio, tivemos que mandar os jogos todos lá no Mané Garrincha. Assim, o time do Gama é uma paixão, né? Ontem foi maravilhoso, né? E eu fico muito feliz de ver essa moçada toda com essa empolgação com a nação alviverde do Gama, porque é a nossa identidade, né? Maior, o Bezerrão é o nosso maior cartão postal, e onde que a gente vê todo mundo ali. O time do Gama, eu acho assim, a torcida do Gama é uma torcida assim, de médio para grande, de time grande. Assim. Nós ficamos 4 anos na Série A, né? Ganhamos de muito time grande, etc. Demos muito trabalho. Mas teve essa derrocada e agora está tendo essa, né? Tomara que só... surgindo para o seu ápice, né? Exatamente. Tomara que vocês consigam ver o time do Gama lá na Série A também, né? Se Deus quiser. Mas sim. Com toda certeza. Eu queria perguntar para o senhor, né? Continuando nessa questão de futebol, na sua opinião, qual é a importância, né, do time do Gama, do Distrito Federal? O que o senhor assim, tem para impulsionar em relação ao time, para essa moçada que está acompanhando tudo aí? A importância do esporte na vida do jovem é fundamental, né? E você ter um time para chamar de seu na sua terra, na sua cidade, isso aí é a fome com a vontade de comer, é muito bom. Porque Brasília tem essa pecha de não ter futebol, não ter time, mas nós temos, né? Sim. E as pessoas vêm de fora para torcer pro Gama e a gente tem muito orgulho, né, disso. A gente fica todo orgulhoso porque, né, nas outras RAs assim, quase não tem torcida e aqui tem torcida de time grande. Então a importância é a maior possível. E hoje com as redes sociais, nessa campanha que o Gama está fazendo, o Gama está se destacando cada vez mais. E aí essas ações que vocês estão fazendo aqui, eu fico muito feliz de chegar aqui, ver tudo verde, com um tema, né, do Gama, porque isso ajuda muito. E você, assim, o time de futebol, mas é uma gama de Gama, né? O Gama é muito grande, como eu te falei, o Gama tem muitos artistas, tem personalidades, tem esse time de futebol maravilhoso, tem essa escola que é referência, que eu
tenho muito respeito, né? Já vi muito mais do que um time, né? É um sentimento. Isso, já vi fazer outros trabalhos aqui. E o Gama é um cercado de cachoeiras, de lençol freático, que a gente tem que cuidar também. Tem o nosso Cine Itapuã, que a gente tem que lutar por ele. Daqui a pouco, né, a gente pode ter ele de volta, porque já está tudo certo, tem ordem de serviço, com verba destinada e etc. E vocês vão ser privilegiadas, tomara Deus, para assistir filmes, porque a Praça do Cine Itapuã está bonita, está iluminada. Brevemente vai ter novidades lá, viu, Rosana? Naquela praça. E tomara que a gente consiga entregar os nossos equipamentos, né? Por exemplo, a gente tem o Teatro Galpãozinho, que é uma referência pra gente. Eu fui criado ali dentro, como fui criado na Praça Cine Itapuã, e a gente fica nessa expectativa e nessa luta, né? É uma luta diária. Eu tenho a total certeza que quem tem mais expectativas são as pessoas mais antigas, né? Que cresceram com o Cine Itapuã. Por exemplo, meu pai sempre fala sobre ele, então eu tenho a total certeza que vocês, né, têm muito mais expectativa do que a gente, né? Que não viu o movimentado, não viu o acontecer. E pra voltar também, né? Que acho que todos têm essa vontade de poder estar lá, de voltar a poder conviver, né? E a viver lá dentro também. É isso mesmo. E vai acontecer. E a gente tem que ter fé, porque é o nosso, o Cine Itapuã é o segundo maior cinema de Brasília. Primeiro é o Cine Brasília e depois o Cine Itapuã, cinema de rua, entendeu? Então é uma preciosidade o Cine Itapuã. Então o projeto do Cine Itapuã é um projeto bem robusto, com 400 lugares, foyer, saída de emergência, porque o Cine Itapuã ficou fechado desses 21 anos, justamente porque foi interditado pela Defesa Civil, porque o projeto, porque o Cine Itapuã é dentro de um conglomerado comercial e não tinha essas características para poder ser liberado, então estava travado. E aí o projeto conseguiu desmembrar, que é o nome, né? Desmembrar, e daí então as coisas começaram a fluir de uma forma, né, mais positiva para a gente. E a maior reivindicação da nossa comunidade é o Cine Itapuã. Eu costumo falar, eu falei para o secretário de governo, José Humberto, que ele foi um dos caras que nos ajudou nesse sprint final, né? E falei assim, secretário, junto da administradora do Gama, né? Que é uma jovem administradora, Tabata, ela também é do Gama, então ela tem esse pertencimento também com as coisas do Gama, então é mais fácil a gente lidar com as pessoas do Gama sem, assim, é um bairrismo, mas sem xenofobismo, né? E aí o que é importante frisar isso? Então eu falei para ele, de 10 perguntas que a gente, por exemplo, eu faço questão de ir nos fóruns, nas conferências e etc. E sempre falo de 10 perguntas que a mim são indagadas, 9 é e o Cine Itapuã? E o Cine Itapuã é quando? E o Cine Itapuã? Não só a mim, a todos nós, né, Rosana? E isso é uma situação constrangedora quando você não sabe responder, sabe? Sim. E agora a gente tem um norte, temos documento, né? E vamos para cima. E como que o senhor vê assim a evolução? Porque o Gama evoluiu muito, eu tenho certeza, em vários aspectos, e ainda tem muita coisa a ser evoluída, né? E como que o senhor vê como é a cidade do Gama comparada antigamente a comparada hoje em dia? Pois é, a gente é bem nostálgico quanto fazer essas comparações, né? A gente foi criado lá nos anos 80 também, na juventude, a gente frequentava vários lugares, né? Que eram, assim, a gente foi criado nesses lugares e que tinha prainha, né? Que ainda está lá, é um parque ecológico que está desativado justamente porque está poluído e etc. A gente foi criado lá aos finais de semana, um parque que a gente ia se divertir e tudo. Tem a prainha, tem o parque ecológico que mudou,
tem mudado, assim, né, as características, mas a gente precisa de mais mudanças, né? Por exemplo, se você for as escolas mudaram, né? As escolas são todas bem equipadas. Olha só, que maravilha isso aqui, ó. Tô dentro de um estúdio, numa escola, né, referência, uma escola que não deve nada para a escola grande no Brasil nenhuma, né? Naquela época, lá nos anos 80, era muito difícil você ver uma escola toda equipada, assim, com segurança, sabe? Mas sempre foi muito gratificante estudar a escola pública. Esse é, assim, um ponto pacífico que não tem como a gente correr disso. Mas, assim, a gente tem muita nostalgia das coisas, né? Das amizades. É porque cada um vai criar sua família, cresce, cada um vai para um lado, mas as raízes, assim, as amizades, a gente tenta, né, manter, né? E quando se encontra a gente faz festa. Sim. E os familiares também. Agora, uma coisa que dá muita saudade é da casa da mãe da gente, quando você realmente não tem mais como ir. Então, eu acho que a casa da mãe da gente é a maior referência, a nossa rua, as festas, os amigos, né, os familiares, final de semana. E o Gama tem essa característica, né? Eu tenho um trabalho, na verdade eu tenho um trabalho, que eu faço música, né? Eu faço música e eu tento homenagear essas situações do Gama, não só personalidades, mas também eventos e etc. E tem uma música que eu falo do Gama, assim, é sempre assim, eu já te vi por aí, eu conheço você, porque isso é típico do Gama, né? Sim. Se eu não conheço, eu conheço alguém em comum com que você, conhece. E é exatamente isso que acontece. E a gente tem essas lembranças, né? E a gente vai carregar isso pro resto da vida. Minha filha, ela é, né, do Gama, mas ela não nasceu no Gama. Ela nasceu em Valparaíso, com todo respeito ao Valparaíso. Ela nasceu no Valparaíso, lá no Hospital Nossa Senhora Aparecida, acho que é isso. Então, eu sou um pouco brincalhão, né? Aí quando eu vim registrar ela no cartório do Gama, as pessoas que foram registrar são minhas amigas, porque a gente é do Gama, conhece todo mundo. É verdade. E aí eu falei, gente, sabe, não tem como colocar aí que ela nasceu no Gama, não, ela não vai me perdoar, mas assim, zoeira, né? E aí é isso, ela fala, mas meu pai, tanto hospital no Gama, porque ela é gamense igual vocês, assim, sabe? E a gente tem esse barrismo sem xenofobia, né, gente? Tranquilo. Sem xenofobia, só uma zoaçãozinha nossa, Sim, assim, pra quebrar o clima. Mas isso é pra ver, assim, se o tema aqui é a paixão pelo Gama, a gente precisa explorar um pouco essas conversas, né? Sim. Eu queria perguntar para o senhor qual foi o momento mais marcante da história do Gama. Que o senhor, assim, seja um momento bom, seja um momento ruim, que eu tenho total certeza, né, como o senhor estava falando aí, que tem muita nostalgia, muitos momentos bons, mas qual aquele momento que o senhor falou assim, caramba, esse aqui marcou com toda certeza a minha vida? Que pergunta! Tem alguns, mas já que nós estamos aqui falando o tema é o Gama, talvez o título da Série B em 1998, né, foi marcante, assim, foi uma coisa muito boa, que nós lotamos o Mané Garrincha, né, e acho que foi contra o Londrina, mas acho que foi. Nós lotamos o Mané Garrincha e viemos de lá até aqui em carreata. Cara, foi uma coisa maravilhosa. Foi muita emoção, assim. Tem essas filmagens, né? Quem nunca viu, eu recomendo ver, porque é muito engraçado. Assim, muito orgulho de ser gamense naquele dia ali. Sendo que depois o Gama passou por várias coisas, né? O Gama peitou a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, né, a CBF e tudo, para permanecer na Série A, porque não queriam que o Gama, assim, tem toda esse imbróglio lá nas redes aí. Eu recomendo que tinha um advogado chamado Paulo Goiás,
esse era o advogado do Gama. Então esse cara ficou famoso e virou ídolo da torcida, sabe? Porque aconteceu essa situação. Então eu elejo essa, assim, dentre várias outras, né? Por exemplo, eu participei, eu sempre, desde menino, eu tinha vontade de participar de uma coisa que chama Festival de Música Popular do Gama. Eu era do setor sul é um pouco mais discriminado, sabe? Eu não estudava nem no CG e nem no CI2, estudava no CI3, então era um pouquinho mais discriminado. E aí o que acontece? Os meus amigos aqui de cima, todos trabalhavam no FMPG, à época, colando cartaz e tal, e eu nunca podia. Aí até um dia, em 2010, se não me engano, o idealizador do festival, Márcio Vietes, que faleceu, esse festival é o festival mais importante de mostra competitiva do Centro-Oeste. Agora ele está desativado, assim, né? Mas ele é um festival muito importante. Então, o Márcio, eu fazia jingles, né? Já faço há muito tempo. E ele me contratou para fazer essa música do festival. E eu me senti muito lisonjeado, né? E através de um amigo, do Amarildo, eles foram e me chamaram, me convidaram para fazer essa música. Eu fiz, e aí, como forma de retribuição, ele me colocou no jurado do festival. Caramba! Aí eu fui julgar os competidores, né, os artistas, e foi muito bom. Foi no espaço do Gama, que fica dentro do estádio. Você sabia que tem um espaço dentro do estádio, já que a gente está falando de futebol? Chama Anfiteatro do Bezerrão. Lá tem um espaço que para 3 mil lugares, só que está desativado também, interditado pela Defesa Civil, porque ele faz parte da Secretaria de Esportes. Né? É da Secretaria de Esportes, porque o estádio ali, quem é o gestor daquela carga lá é a Secretaria de Esportes, e o anfiteatro também. Então, essa edição do festival, no qual eu fui o jurado, foi lá dentro. Lá só teve umas 4 atividades lá e depois não teve mais. Caramba, que Mas legal, existe esse local, viu? Que legal. Nossa, muito legal. E uma pergunta muito, muito importante também. Nós queríamos saber como que faz para um projeto cultural sair do papel, né? Como funciona a parte burocrática, como funciona para ele ser realmente realizado. Sim. Tem muita gente que acha que é só, eu quero fazer E faço, um né? projeto e vou lá e faço, por exemplo, lá na praça, né? Faço e é isso. Como funciona essa parte burocrática, né? A parte que ninguém vê? Exatamente. Pois é, muito interessante vocês falarem isso, porque justamente a gente estava falando do FAC, e esses dias eu encontrei um político, um candidato inclusive, e ele falou que vai levar o FAC para as escolas, para poder os estudantes acessar essa ferramenta para poder captar através do FAC, né? Eu falei, nossa, é genial, e justamente vai de encontro essa pergunta de vocês, porque uma das saídas para vocês, por exemplo, estruturarem um projeto e conseguir captar um recurso, são esses fomentos mesmo, sabe, assim, e através, por exemplo, por isso que tem a figura do professor, né? O professor, ele é primordial nessa situação, porque ele vai pegar na mão do aluno, vai falar, tem isso aqui. Geralmente muitos professores são artistas, então já sabe como é que funciona, né? Já sabe como é que funciona e vai passando essa caminhada pro aluno, né? Mas, assim, no entanto, vocês vão criando seus projetos, e os projetos vão saindo do papel. Como vai sair do papel? Vocês vão apresentar o projeto, né? Para essas... por exemplo, o FAC. Você pode apresentar o projeto. Professor, tem um projeto aqui, professor de artes, por exemplo. Não é só professor de arte que é artista aqui, que eu sei que tem outros, mas aí você fala, tem um projeto aqui, eu acho interessante. O professor vai sim. E agora, tem outra coisa também, vocês podem procurar a gente lá na Gerência de Cultura, né, com um projeto,
e tal, não é a primeira que vai lá, os estudantes vão, às vezes vão com os professores, que a gente vai dar o caminho das pedras, né? É muito importante que vocês vão lá, procurem e tal, a gente quer participar, e etc. Eu sei que às vezes ir para os fóruns é meio cansativo, né? Porque realmente, até pra gente é cansativo. Imagine para um jovem, né, que tá que acha que é tão fácil, né? Só chegar e fazer. Mas é muito bom que vocês consigam se envolver com essa situação desde cedo, né? Mesmo que não for artista, pode trabalhar nos bastidores, pode trabalhar com produção, que tudo tem a ver com essa pasta, né? Por isso que é ente, agente cultural, né? E é importante, muito importante estar antenado e procurar os meios. E a gerência de cultura, lá onde que eu tô, olha só, eu sou um cargo eletivo, né? Eu fui eleito, né? Pela LOC, Lei Orgânica da Cultura, uma lei que ainda não está regulamentada, mas aí está sendo utilizada desde 2017. E aí eu tô lá, já está no meu último ano agora, aliás, já até expirou o meu mandato, mas eu sou candidato à manutenção do cargo, né? E não estou fazendo campanha não, porque eu sei que não é lugar de fazer campanha, mas assim, só para a gente deixar isso claro. Então, existe um gestor da pasta que é eleito pela comunidade cultural e ele está ali justamente para poder atender a essa demanda, né? Por exemplo, o Gama como eu repito, o Gama é uma cidade que tem muito projeto cultural e tem muito fazedor de cultura também. Então as pessoas aqui sabem, não adianta você tentar sentar numa cadeira de gerente de cultura ou de gestor e tal, eles sabem exatamente o que está acontecendo. Não, assim, existe a parte institucional também, que só quem está ali para saber, né? Porque você precisa, por exemplo, o gerente de cultura, ele é um cargo de 2 patrões. Ele tem que obedecer o movimento cultural, ou atender o movimento cultural, obedecer não, atender o movimento cultural e atender o governo do Distrito Federal. Você fica ali no meio, fazendo essa articulação. É o representante, né, da cultura popular para o governo, né? Exatamente, e é isso. E você precisa fazer essa conciliação, porque geralmente sempre tem adversidades, né? Mas aí é a hora que você tem que mostrar para que você foi eleito. Não é fácil, mas é a atribuição do cargo. Muito obrigada pela sua participação, foi incrível conhecer sobre a sua história, conhecer mais sobre o nosso Gama, de coisas que a gente nem imaginava, a gente conheceu aqui hoje, sobre o seu trabalho. É incrível ver como a cultura é desenvolvida, né, aqui no Gama, e nós somos muito gratos pela sua participação, pelo senhor ter topado vir conversar um pouquinho aqui com a gente, mostrar um pouquinho sobre o mais a fundo, né, da história do nosso Gama. E você que está nos ouvindo, não se esqueça de se compartilhar, se inscrever, deixar seu like e até o próximo podcast.